Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. No item 9, a caridade moral e a caridade material. Amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se encontram encerradas nestes dois preceitos. Se fossem seguidos neste mundo, seríeis todos perfeitos, nada mais de ódio, de divergência, direi ainda mais, nada mais de pobreza. Porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. E não veríeis mais, nos sombrios bairros onde habitei, durante minha última encarnação, pobres mulheres, arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco nisso. Ajudai com o que tendes de melhor aos infelizes. Dai, porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houverdes feito, para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos, reconhecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui aqueles a quem pude beneficiar em minha última vida terrena, amai, pois vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, porque o sabeis agora, esse infeliz que repelis, talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe de vós. E então, qual será vosso desespero em o reconhecendo no mundo dos espíritos? Desejo que compreendeis bem o que pode ser a caridade moral, a que cada um pode praticar, a que nada custa materialmente, e, entretanto, a que é mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros. E é o que menos fazeis neste mundo inferior, onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar para deixar falar um mais tolo. E ainda aí está um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer, não ver o sorriso de desdém que acolhe vossa entrada entre pessoas que frequentemente, erradamente, se creem acima de vós, enquanto que, na vida espírita, a única real, estão algumas vezes bem longe disso. Eis um mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros de outrem é caridade moral. Entretanto, esta caridade não deve impedir a outra, mas pensai sobretudo em não menosprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É preciso lembrar, sem cessar, que, no pobre rejeitado, talvez repilais um espírito que vos foi caro, e que se encontra momentaneamente em posição inferior à vossa. Eu revi um dos pobres da vossa terra, que pude por felicidade beneficiar algumas vezes, e a quem me cabe agora implorar por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos irmãos, e pensai sempre nisso antes de repelir o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai naqueles que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. E para nos auxiliar, no estudo desse trecho do capítulo do Evangelho, nós contamos com a ajuda dos nossos amigos e facilitadores,
Davi Santos e Túlio Campos. Um ótimo estudo a todos. Uma boa noite a todos. Dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 9, caridade material e caridade moral. Bom, quando nós falamos de caridade, sempre vem à nossa mente aquela caridade material, né? É a mais fácil de nós compreendermos quanto à sua prática no nosso dia. Ou seja, ainda mais nos dias atuais, não é difícil a gente encontrar irmãos, pessoas, né, que nos são desconhecidas e que às vezes se achegam a nós pedindo qualquer tipo de ajuda. Seja um dinheiro para comprar algum alimento, ou seja o próprio alimento, né, uma medicação. E na maioria das vezes a gente até oferece, dentro das nossas possibilidades, este auxílio material. Ele é fácil, né? De certa forma, ele é até fácil de ser prestado. Mas e quanto à caridade moral? Essa é a que nós temos mais dificuldades, né? Talvez nem todos, posso falar de mim, que a gente tem mais dificuldade de estar prestando. Porque o próprio Cristo, ele nos disse certa feita para que nós devíamos amar os nossos inimigos, não é verdade? E orar por aqueles que nos perseguem. Agora, convenhamos, é fácil amar os nossos inimigos? Às vezes, aquele colega do trabalho que fez de tudo para atrapalhar, né, o seu dia, para te deixar numa situação complicada com o seu patrão, e aí você ainda por cima é chamado no escritório e recebe uma repreenda, e aí você volta para casa, dobra o joelho, né, e pede fervorosamente para aquele abençoado do seu colega, né, para Deus iluminar a vida dele, que ele seja muito feliz, que ele seja próspero. Não é assim que funciona? Ou dali mesmo você já dá aquela olhadinha assim, né? E aí a gente já começa a confabular várias situações que, se tivéssemos condições, a gente colocaria em prática a detrimento daquela pessoa, né, que nos prejudicou tanto. Rezar para ele ser promovido rápido, né, e subir para outra função. Faz parte. Mas a gente deve, de fato, tentar colocar isso em prática, né? Divaldo Franco, ele fala o seguinte, que numa das suas palestras, ele, quanto ao perdão, ele nos exorta que perdoar não é esquecer a ofensa recebida, né? Ele tem aquela forma descontraída de dar suas palestras e de abordar determinados assuntos, e aí ele até brinca, né, que esquecer é uma patologia, né? Ou é um Alzheimer, ou a pessoa está com amnésia. Agora, o que é o perdão de fato? É você, quando lembrar da pessoa ou do ocorrido, não nutrir sentimentos menores, né? Não nutrir nenhum sentimento de ódio, de rancor, de desejo de vingança. Isso é perdoar, né? E qual o verdadeiro sentido da caridade? Essa caridade proposta por Jesus, essa caridade que o Evangelho ele vem nos propor, né? A caridade material, ela é importante? Sim, ela é importante, né? Não adianta eu querer pregar o reino dos céus, falar de Jesus, da doutrina espírita, de reencarnação, de mundo de provas e expiações e tudo mais que a doutrina nos traz como consolação para uma pessoa que está com fome, né? Mata a fome da pessoa primeiro, depois você alimenta ela espiritualmente. Quem aqui consegue fazer qualquer tipo de estudo, aprender uma habilidade nova, sentindo dor?
passando mal, ou estando com fome, sede, o desempenho é o mesmo? O interesse é o mesmo? E às vezes a gente quer impor isso para o outro, né? A pessoa chega, você podia me ajudar, me dar uma cesta básica? E aí, às vezes, a gente vai pregar para a pessoa primeiro, né? Vai falar para ela, vai dissertar o Pentateuco espírita para a pessoa, né? Aí depois a gente vai avaliar se vai oferecer aquela ajuda que ela está precisando ou não. E tem que ser o contrário. Eu tenho que tentar ajudar primeiro, e aí depois a pessoa vai estar mais aberta, mais receptiva para receber essa outra parte que seria o alimento espiritual. E Kardec, ele foi muito feliz, né, quando ele fez essa pergunta no Livro dos Espíritas, que é: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Porque a gente pode ficar aqui confabulando sobre caridade a noite inteira. Eu tenho certeza que cada um de nós, no seu âmago, no seu íntimo, já consegue compreender de uma maneira superficial ou até bem abrangente o sentido da palavra caridade, não é verdade? Mas nós vamos compreender isto segundo a nossa própria ótica, segundo aquilo que nós já aprendemos e segundo aquilo que nós já consolidamos dentro de nós. E aí a pergunta de Kardec é: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Se eu perguntar para o Túlio assim: Túlio, qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Não vale, porque eu li isso aí também. Lá está falando amor, justiça e caridade em termos gerais, né? Amor, justiça e caridade em termos gerais, né? Ele usa o termo benevolência e outras coisas. Essa é a minha resposta, né? Que está lá no livro. O pessoal, qual seria você, se você fosse falar, né, sobre a caridade, como você descreveria ela? Não segundo o Livro dos Espíritos, mas uma visão pessoal. A caridade para cada um de nós é aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita, né? Você estava dizendo bem, a pessoa tem fome, a pessoa tem dor, a pessoa tem doença, e a gente vem ler um livro dos Espíritos, fazer uma palestra para ela. Ela não quer, ela não vai aceitar, ela não vai nem conseguir entender. O livro Boa Nova fala que a verdadeira caridade é chorar junto com aquele que sofre, né? Ou às vezes saber ouvir aquele que precisa desabafar. Então a caridade para cada um de nós, ela é muito distinta, porque cada um de nós necessitamos de algo, né? Se eu tenho algum problema familiar, se eu tenho algum problema de relacionamento, caridade para mim naquele momento vai ser uma orientação nesse sentido, né? Se eu sou uma pessoa violenta, se eu sou uma pessoa sem paciência, caridade para mim vai ser com que as pessoas tenham mais paciência e benevolência comigo. Então esse termo caridade, ele é muito distinto, né? Cada um tem a sua própria necessidade. Isso mesmo. Agora vamos ver a resposta, né? A pergunta 886, qual foi a resposta que o Espírito de Verdade trouxe para Kardec sobre o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E aí ele coloca: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, olha, aqui não está falando, olha, Jesus entendia a caridade assim: tinha alguém doente, ele ia lá e curava. Alguém estava com fome, ele multiplicava o pão e os peixes e dava de alimento para as pessoas. É bem abrangente, né? Benevolência para com todos. Até onde nós somos benevolentes com os nossos irmãos? Ou a nossa intolerância, ela grita, né? É incrível como que nesse período de pandemia, essa semana eu estava até conversando com a minha esposa, e eu achei engraçado um termo que está sendo usado ultimamente, né? As pessoas estão falando assim: quando tinha a pandemia, né, a pandemia não acabou. A pandemia, ela está aí ainda, né? Nós precisamos manter os cuidados. E aí eu ouvi de umas 3 pessoas
essa frase, né? Ah, quando tinha a pandemia. Não, lá no início da pandemia, né? No primeiro ano de pandemia, houve um número muito grande de divórcios, de casais que se separaram durante aquela quarentena, né, mais acirrada que nós tivemos ali, aquele tempo mesmo de isolamento social, que foi, de fato, orientado que ficássemos em casa, né? E aí eu pergunto, por que as pessoas, durante esse período, elas não conseguiram conviver? Talvez tenha faltado benevolência, talvez tenha faltado indulgência, talvez tenha faltado o perdão, né, das ofensas, porque uma coisa é, às vezes, eu ter um companheiro, uma companheira, e eu levanto 6 horas da manhã, vou trabalhar, chego em casa 7, 8 horas da noite, 11 horas eu estou dormindo, né? E aí tá fácil de conviver desse jeito, não tá? Na maioria dos casos, um empurra para o outro o serviço ali da casa, não querendo levantar nenhuma bandeira ideológica nem nada, mas o serviço da casa acaba sobrando sempre para a mulher, né? Ela acaba ficando com o fardo mais pesado. E aí está tudo certo. E quando eu tenho que levantar, acordar, passar o dia junto, dividir as tarefas, fazer as coisas juntas, conversar, né? Hoje em dia não se conversa mais. A gente tem assunto para o dia inteiro no WhatsApp, mas se senta numa mesa, não flui. Parece que as pessoas estão esquecendo de como que conversa, né? É incrível isso. E aí o relacionamento, de fato, vai ficando difícil. Então, falta o quê? A caridade. Um relacionamento conjugal precisa ter ou não caridade? Precisa ter caridade, uai. Eu preciso me colocar no lugar do outro, como o nosso irmão colocou aqui, né? Eu preciso chorar com o outro, sentir a dor do outro, eu preciso sonhar com o outro também. Aí vai fluir, aí vai dar certinho, né? Mas será que nós estamos dispostos a nos colocar no lugar do outro? E olha que interessante a explanação de Kardec sobre a caridade. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. Sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos. O próprio Cristo disse, né? Com o mesmo rigor que nós julgarmos, nós também seremos julgados. E nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que atende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em não lhe aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. E aí eu fui lembrar, quem aqui já leu o livro Os Mensageiros? Tem uma parte lá que eu acho linda, eu acho ela fantástica. É um parágrafo pequenininho, mas de uma lição enorme. Eles estavam atravessando um vasto território de uma zona inferior, e ali era tão inferior que o ar era bem pesado, né? A atmosfera era bem densa.
E poucos momentos atrás, o André Luiz, junto com o seu companheiro, eles tinham alcançado um nível de elevação espiritual que o seu perispírito, né, as suas vestes espirituais, elas resplandeciam em luz. Tamanha era a felicidade deles de estar empreendendo aquele trabalho, junto com o orientador, se eu não me engano, Gúbio. E ali, quando eles chegam nessa região, e aí ficaria difícil para eles continuar aplicando a volitação, né, que é o ato do espírito de fato voar mesmo e se locomover, né, numa velocidade maior. Eles então vão caminhar por aquela região. E aí eles são orientados a diminuir o seu padrão de vibração para que eles diminuíssem com isso as suas luminosidades. E aí a gente pode pensar assim, mas por quê? Né? Se eles conquistaram essa posição, eles conquistaram esse nível espiritual, por que então que numa região onde necessita-se de luz, porque é uma região densa, uma região infeliz, eles vão fazer o contrário, eles vão diminuir a vibração para que eles não brilhem tanto, para que as suas luzes não sejam tão altas. E aí vem a explicação do mentor, né? Logo quando ele dá essa orientação, aí ele fala, para que as criaturas, para que os irmãos que habitam aquelas regiões não se sintam diminuídos ou humilhados diante da luminosidade que eles emanavam. Olha o cuidado desse espírito. E aí que vem a frase que ela me marcou, eu vou ser muito sincero. Ele fala o seguinte, os nossos bens não devem ser motivo de humilhação para o outro, para o próximo. Né? E às vezes a gente compra ali o telefone mais caro que existe, o carro do ano e a roupa da etiqueta tal, por simplesmente o prazer de exibir aquelas marcas, né? Ah, mas então você está me falando que é errado adquirir produtos caros, produtos de marca? Não, muito pelo contrário, né? Todos nós temos o direito de sermos felizes, de desfrutarmos dos frutos do nosso trabalho. O que a gente está falando é o cuidado de não humilhar o outro com aquilo que nós estamos recebendo como empréstimo. Porque nós precisamos lembrar que, uma vez que nós nos despojarmos do envoltório físico, tudo vai ficar. E a gente vai levar o que a gente conquistou, não o que a gente comprou. Né? Agora, essa pergunta 886, Kardec fez aos espíritos sobre qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E aí eu fui pensar, né, porque Jesus, há uma questão no Livro dos Espíritos que é respondida que Jesus, ele é o modelo para a humanidade, né, o modelo de perfeição para nós. Então, se Jesus via a caridade dessa forma, como ele viveu ela, como ele exemplificou ela ali na realidade, no seu dia a dia? E aí eu fiz uma pesquisa nos evangelhos, e é tanta coisa que não dava nem para colocar tudo aqui nessa folha. Então eu procurei pegar alguns tópicos para a gente poder entender como que Jesus, né, em sua infinita sabedoria e misericórdia, ele conseguiu, no pouco tempo que ele esteve conosco no planeta, tratar de assuntos que abrangem os diversos estigmas da necessidade humana, seja ela física, espiritual ou emocional. E aí a gente percebe essa caridade, de fato, vivida e aplicada. Aí eu coloquei aqui, olha, ele curou as nossas dores.
Aí eu anotei as referências. Cura de um leproso. Está em Marcos, capítulo 1, versículo 40 a 45. Cura de um paralítico, em Cafarnaum. Mateus, capítulo 9, versículo de 1 a 8. Cura de uma mulher com sangramento. Está em Mateus, capítulo 8, versículo 43 a 48. Cura de um homem com a mão mirrada. Mateus, capítulo 12, versículos 9 a 13. Ele nos devolveu a visão. 2 cegos da Galileia. Mateus 9, 27 a 31. Homem cego de Betsaida. Marcos 8, 22 a 26. Um cego de nascença. Está em Lucas, capítulo 9, versículo 12. O cego de Jericó. Marcos, capítulo 20, de 29 a 34. E, com relação ao atendimento prestado a esse cego de Jericó, Jesus ele não só devolveu a visão a esse cego, mas ele mudou totalmente a história de vida, o contexto de vida dessa criatura. Ele não só atendeu a necessidade imediata dele, mas como também, a partir dali, ele transformou a vida desse homem. Por quê? Porque todo cego, ele recebia do Império Romano, né, uma capa. Todo cego que mendigava, né, ele recebia do Império Romano uma capa que fazia com que ele tivesse o direito de estar ali mendigando, pedindo dinheiro para aquelas pessoas. E, naquela época, né, imagina, se teria algum tipo de atividade remunerada para um cego de nascença. Não lhe sobraria nada além, de fato, de pedir esmola para os outros. E aí, então, Jesus ele passava por ali, e esse cego, então, começa a gritar pelo nome de Jesus, né, que ele tivesse misericórdia dele. Jesus, então, o toma pela mão, o coloca de pé e pergunta: o que queres que eu te faça? E ele diz: que eu veja. E aí Jesus, então, a partir daquele momento, restitui a visão desse homem. E qual que é o primeiro impulso desse cego? Pegar a sua capa e lançar fora. Ou seja, a partir daquele momento ele estava disposto a mudar de vida. Então Jesus, ele renova a vida, a perspectiva, ele traz esperança para aquela pessoa. Alimentou os famintos, restituiu-nos a vida. Filha de Jairo, Mateus 9, 18, 26. Filha da mulher cananita, Mateus 15, 21, 28. Trouxe Lázaro à vida, Lucas 11, de 1 a 44. Alimentou os famintos, alimentou os 400, em Mateus capítulo 15, 32. Pesca miraculosa em Tiberíades, Lucas 21, de 1 a 24. Supriu as nossas necessidades, moeda na boca do peixe, Mateus 17, 24. Pesca miraculosa em Genezaré, Mateus 4, 18. Nos libertou, exorcismo na sinagoga de Cafarnaum, Marcos 1, 21. Exorcismo do mudo, Mateus 9, 32. Deu-nos propósito, Jesus e o jovem rico, 19, 16. Aqui a gente abre um parêntese, porque esse jovem recebeu a proposta do Cristo, para que ele mudasse de vida, para que ele fizesse diferente, mas ele não aceitou, né? E aí segue a narrativa bíblica que ele vai embora triste, porque lhe eram muitos os seus bens. Zaqueu, Lucas, capítulo 19, de 1 a 10. Entendeu as nossas fraquezas. Jesus e a mulher adúltera, João 8, de 1 a 11. Perdoou as nossas ofensas, né? E aí a gente vê o perdão de Jesus quando ele ora para Deus na culminância da sua paixão, né, na cruz, e ele pede a Deus que nos perdoasse. Essa aí está falando aqui, Rosalina, que é a caridade mais difícil, né? A caridade moral. Se a gente for analisar, o Cristo optou por escolher 12 discípulos, os mais simples de Cafarnaum. Poderia ter escolhido juízes, poderia ter escolhido pessoas intelectuais.
É essa a caridade difícil, você conviver com pessoas extremamente simples e que tinham pouco estudo. Jesus convivia entre os ladrões, entre as prostitutas, entre os cobradores de impostos, coisas que as pessoas na época não só detestavam, como era crime. Na lei de Moisés isso não se permitia, né? Você, Senhor, perdoa eles porque eles não sabem o que faz. Essa caridade é mais difícil. O Cristo, depois que ressuscitou, retorna aos discípulos, mesmo os discípulos tendo abandonado ele. O Cristo entrega na mão de Pedro a direção da sua doutrina na casa do caminho, mesmo Pedro tendo negado ele 3 vezes. O Cristo acolhe uma pecadora e defende ela em praça pública, que era Madalena. Essa que é a caridade moral e que é a caridade mais difícil. Quando a gente vem falar de caridade moral, a primeira coisa que a gente tem que raciocinar é aquela que está relacionada à convivência. Conviver, a experiência de estar um com o outro, o lar, o trabalho, o estudo, essa é a caridade mais difícil. Essa é a caridade mais difícil. É por isso que estamos aqui reencarnando, para que a gente possa conviver. Existe um capítulo, só cortando você rapidinho, Davi, que chama A Sublime Renovação, do livro Estante da Vida, é a psicografia de Humberto Campos, né? Escrito por Chico Xavier. O apóstolo Tiago, depois que Jesus foi crucificado, ele começou a observar o quanto as pessoas eram ruins, mal intencionadas. Por mais que as pessoas se aproximavam do Evangelho, eram com alguma intenção ruim. As pessoas mentiam, as pessoas enganavam. Não era diferente do nosso dia a dia. Tudo que a gente se põe a fazer, Davi, existe dificuldade. A gente quer dar emprego para uma pessoa, a pessoa às vezes não quer trabalhar bem feito, a pessoa não quer fazer aquilo direito, você vai chamar a atenção, errado é você. Você quer, né, ter um bom relacionamento com a pessoa, às vezes a pessoa não é fiel com você. Você quer educar o filho, às vezes o filho está mentindo para você. Dentro de casa, os irmãos, às vezes, uns cobiçam mais, outros menos, uns querem trabalhar, outros não. Essa convivência que é difícil. E Tiago começou a ficar sufocado com isso, e ele era muito apegado à lei de Moisés, e a lei de Moisés falava que você tinha que afastar do pecador. Você tinha que vestir uma roupa, né, sem mancha, e fazer muita meditação. E ele afastou e ficou 200 dias, meditando e orando, querendo ver o Cristo. Depois de 200 dias, ele começa a ver no céu um pontinho de luz. E esse pontinho de luz foi se aproximando, foi chegando perto dele, e ele viu que era o Cristo. Ele ficou extremamente emocionado. Ele atendeu as minhas orações. Só que quando Cristo passou por ele, não deu atenção para ele, continuou a caminhar. E ele correu atrás do Cristo e disse: Senhor, eu estou te esperando tanto tempo. Onde tu vas? Eu vou a Jerusalém, porque lá estão os meus discípulos, que estão labutando com os pecadores. O meu evangelho são para os pecadores. Mas, Senhor, eu estou aqui tanto tempo orando, estou tanto tempo aqui, correndo do pecado, isso não tem nenhum benefício? Eu falei: tem sim, Tiago. Mas é fácil ser santo longe do pecador. É muito fácil, Tiago. Aquele que afasta da guerra não precisa do meu suprimento. Você está afastando da guerra. E eu prometi ao Pai que eu vou trabalhar até o último dia para que todos sejam convertidos, para que todos encontrem o reino do céu no coração. E o Cristo continuou indo para Jerusalém, encontro de Pedro e todos os discípulos que estavam trabalhando. E o que Tiago fez? Tiago retornou para Jerusalém. E quando Pedro chega no salão principal, onde ele atendia todas as pessoas, lá estava Tiago, lavando a ferida de um homem doente e com boas palavras de caridade e de compaixão. Então, quando a gente vai falar de caridade moral, é a mais difícil. Eu tenho alguns amigos de outras crenças, eu falo: Túlio, vocês falam espíritas que fora da caridade não há salvação, e quem não tem dinheiro para ajudar não vai ser salvo? Porque existe esse equívoco. As pessoas acham que caridade é apenas a material.
Eu tenho dinheiro, vou dar uma cesta básica, vou ajudar a construir uma casa, vou comprar um remédio. Aí que a gente vem esclarecer. Essa caridade é a mais fácil. Essa é a mais simples. Nesse próprio livro, Instante da Vida, a gente vai ver lá outro capítulo falando da parábola do servo. No livro também, Psicografia do Chico, tem lá a caridade desconhecida. O homem que não tinha dinheiro para nada, porque tinha muitos filhinhos. Ele não podia dar um prato de sopa para ninguém. O que ele fazia? As pessoas vinham falar mal de outras pessoas para ele, ele defendia essa outra pessoa. As pessoas ficavam com raiva perto dele, ele arrumava um jeito de deixar aquela pessoa mais calma. As pessoas vinham com mentira, ele ensinava o valor do silêncio. Ele andava na rua tirando as pedras da rua para que as pessoas não pudessem se machucar. Ele era um homem que não falava mal de ninguém, tinha sempre boa vontade, sempre uma boa palavra. Nunca se afastava daqueles que necessitavam. Segundo este livro, segundo esse ensinamento do Cristo, esse encontrou o reino do céu muito primeiro do que aqueles que doavam. Estou citando aqui vários capítulos, para que a gente possa chegar em casa e ler. O tempo aqui ele é muito curto, ele não permite, né? Você quer falar mais alguma coisa, Davi? Você quer falar? Então vou deixar você falar, sobrar tempo eu continuo aqui. Uma das coisas que foi abordada com relação à leitura foi sobre a riqueza. E aí a gente, às vezes, taxa o rico como sendo um réprobo, né? Como sendo aquela pessoa que não vale nada, porque ele tem as condições financeiras e, no entanto, não consegue olhar para o irmão que tem necessidade. Aí a gente está faltando com a caridade. É o que o Túlio acabou de falar agora. Essa questão da caridade moral é não julgar o outro. Às vezes a gente acha que porque a pessoa tem dinheiro, que ele não está ali também vencendo as suas dificuldades morais como espírito imortal. Não é o que a doutrina nos explica, não é o que o Espírito de verdade nos fala. Pergunta 814. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-la. 815. Qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem? A da pobreza ou a da riqueza? Tanto uma como a outra. A miséria provoca a lamentação contra a providência. A riqueza leva a todos os excessos. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? É justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. E é o que, de fato, às vezes acontece até com a gente mesmo, né? Às vezes a gente ganha um salário e fala assim, nossa, se eu ganhasse 1.500, eu vivia melhor. Aí a gente ganha 1.500, começa a gastar 1.500. Não, mas se eu ganhasse 2 salários, aí eu controlava. Aí a gente passa a ganhar 2. E aí a gente vai só aumentando as nossas necessidades. Tem um livro muito bonito que fala 365 dias com Chico. E aí é uma lição por dia que você vai lendo sobre as coisas que ele mesmo falava. E aí ele fala, numa dessas abordagens, ele fala que ele se considerava livre, um espírito livre, porque não tinha nada que o prendia na terra. Ele não tinha posse, ele não tinha dinheiro. Pouco dinheiro que às vezes eles colocavam no paletó dele, ele acabava doando. A casa que era dele, ela estava no nome de outra pessoa já. Ele nunca teve um automóvel, nunca teve conta bancária. Ele vivia, e ainda assim, ele ainda falava, né? Cisco Xavier. Nem era Chico Xavier, ele achava um cisco. Aí eu fiquei pensando, né? Se aquele homem, com aquele espírito, com aquela envergadura toda, ele se autodenomina Cisco Xavier, então eu sou um micróbio, né? Sou menor do que um cisco, então. Porque quem me dera, né? Tivesse, em termos de envergadura espiritual, um fio de cabelo do Chico. Ele é um exemplo, né? De uma pessoa que conseguiu praticar essa caridade. Pelo menos no que a gente sabe da vida dele,
É uma pessoa que praticou a caridade moral, a caridade material e exemplificou ela de diversas formas. Eu queria falar aqui rápido a respeito dessa importância da caridade moral. Em alguns exemplos práticos, o Haroldo Dutra Dias até fala numa palestra dele que a simpatia, ela conquista a ajuda. Quando a gente é caridoso, quando a gente é simpático, educado, está sempre sorrindo, está sempre vendo o lado bom da vida, a gente conquista a simpatia. As pessoas passam a gostar da gente. E que com toda certeza elas fariam o que puder para nos ajudar. E o Haroldo fala, e ele dá alguns exemplos numa palestra dele, que no mundo espiritual também é assim. Quando nós aqui na Terra somos pessoas simpáticas, a gente conquista a simpatia dos espíritos de luz. E eles vão fazer muito mais do que podem, ou do que podiam, vão correr, vão trabalhar mais, vão assim, mexer os pauzinhos do mundo espiritual para que possam nos favorecer. É por isso que caridade, amor e justiça, elas estão relacionadas. É uma questão de justiça. Essa pessoa merece, ela ganhou minha simpatia. Ele dá um exemplo, por exemplo, de André Luiz no nosso lar. Chegou lá, cheio de remorso, cheio de problemas, buscando trabalho, e foi ser assistente de uma enfermeira. Ele era médico na Terra. Foi ser assistente enfermeiro. Não foi médico no mundo espiritual. Não estava preparado. A medicina do mundo espiritual é diferente. E era uma senhorinha enfermeira chamada Narcisa. E ela era tão educada, tão gentil, tão amável. E ele passou a tratar ela como uma mãe. E sempre servindo ela com muito carinho, com muito amor. E criou aquela relação de amizade, aquela simpatia. Quando André Luiz vem na Terra pela primeira vez visitar o seu lar, quando ele chega em casa, ele era um homem muito apegado à esposa, muito apegado aos filhos e à casa, o que ele vê? Vê que a esposa já estava casada de novo. Ele vê que naquela casa não poderia nem falar o nome dele, que a esposa achava ruim. E a esposa já estava amando outro homem, e aquela casa que ele tanto construiu com amor, já não tinha quase lembrança nenhuma dele. Então, André Luiz ficou sem chão. Ele ficou perturbado com aquilo. Vem ali à tona o ciúme. O que ele fez? Narcisa, me socorre. Narcisa, quase que de forma instantânea, chega ali para apoiar e socorrer André Luiz. E os dois conseguem conversar. Ela ensina a ele uma solução. E qual que era a solução? Ô André, o amor é universal. Não pode ter possessão. Inclusive, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ajudar o atual marido da sua esposa. Que ele estava com não sei se era, não, pneumonia. Estava com pneumonia. E eles foram lá e fizeram um remédio, aplicaram nele e curaram ele. Então, eu estou dando um exemplo aqui de simpatia. A gente vê muito nas psicografias falando assim, fulano conseguiu reencarnar de novo, porque os seus amigos, num plano espiritual, socorreram ele, correram atrás para ele, influenciaram a favor dele. Todas as psicografias fazem esse tipo de referência. Por que as pessoas morriam pelo Cristo? Por que as pessoas aceitavam ser crucificadas? O Cristo era um homem tão gentil, tão simpático, tão amável, que elas faziam aquilo com prazer. E o contrário, também nesse livro, Estante da Vida, a gente vai ver o capítulo Doente e Doença. Entra André Luiz e um amigo no hospital, chega lá e ele vê 4 homens muito doentes, e os 4 falando de Deus. Os 4 falando assim, se eu sair daqui eu vou servir a Jesus. Se eu sair daqui minha vida vai ser só servir a Deus. Ó Senhor, ó Jesus, cada um com uma doença, cada um com um problema, reumatismo, dor no coração, muitas, eu não me lembro, leia esse capítulo, é muito interessante. Esses 2 espíritos começam a manipular as energias, começam a dar uns passos magnéticos e cura os 4. Instantaneamente acaba a dor, acaba o problema. No outro dia, os 2 espíritos visitam o hospital. E o que eles deparam? Os 4 reclamando, xingando, brigando,
humilhando, inclusive falando, eu não quero saber de Deus, não, eu quero é alta, eu quero ir embora desse hospital. Eu falei assim, mas peraí, alguma coisa errada. Ontem nós chegamos aqui e só falavam de Deus. Começaram a orar, chegou no socorro deles o coordenador do hospital no mundo espiritual. Falou, vocês dois cometeram um erro. André Luiz ainda era novato naquilo, né? Estava aprendendo. Os 4 não estão preparados para a cura. Porque a doença faz com que a gente renove o íntimo, e eles não renovaram ainda. Esse speed de luz, o coordenador do hospital foi lá e alterou as energias, deu um passo dali, deu um passo aqui, e retornou a doença para os 4. Quer dizer, quando não somos simpáticos, a gente encontra, é problema, é doença, é dor e sofrimento. Mas por quê? Isso é errado. Não, gente, nós estamos falando aqui o tempo todo que amor, caridade e justiça, eles estão relacionados. Se Deus me ama, Ele não vai me dar tudo o que eu quero. Se Deus verdadeiramente me ama, Ele não vai me dar tudo o que eu quero por uma questão de justiça. Se eu ainda não mereço, se eu ainda não cresci, se eu ainda não aprendi, Ele não vai me dar o que eu quero. Porque Ele me ama, porque Ele quer que eu cresça, porque Ele quer que eu conviva bem com as pessoas, que eu saiba relacionar, que eu dê valor nas pessoas, no mundo, nas coisas. Então, por isso que amor, caridade e justiça estão relacionados, tá certo? Mais alguma contribuição? Acho que o tempo deu, não deu, Davi? Pessoal, muito obrigado, viu, pela participação, muito obrigado e pela paciência. Espero ter contribuído com alguma coisa. A gente vai estar à disposição aí se precisar tirar alguma dúvida, porque o tempo aqui é muito curto, não dá para a gente falar de tudo, tá ok? Muito obrigado. Boa noite.